Sou João Vitor Agostinho, tenho 23 anos e sou trader. Comecei no mercado mais ou menos em 2016. Cursei engenharia pela PUC de Campinas e no final da faculdade eu descobri essa paixão pelo mercado financeiro. Então, em 2016, quando eu iniciei, eu passei 2016, 2017 conciliando ainda faculdade, trabalho e estudos de mercado. E depois de 2018 eu passei a full time atuando como trader de segunda a sexta em frente às telas o dia inteiro. Larguei tudo e fui me dedicar 100% a isso. Certo. Então, como engenheiro, você atua ou não? Como engenheiro, não. Eu atuei na parte de estágio na faculdade, normal, né? Que a gente precisa para se formar, mas nunca foi algo que eu atuei e levei em frente. Veio o trader, né? Certo. Antes do day trade e da facu, o que você fazia? Antes da facu? Não, depois do ensino médio, você começou a faculdade? Cara, ó, mas teve algum trabalho antes do day trade? Teve, ó, ensino médio, eu trabalhava em buffet infantil, cuidando de festa. Fiz Uber, aí eu iniciei ajudando o meu pai, numa empresa do meu pai. Fui para Campinas estudar, comecei a trabalhar na minha primeiro emprego, assim, que eu era PJ, era uma investidora, não vou falar o nome da empresa, né, não posso, mas ela vendia produtos no mercado financeiro, então seguro de vida, até alguns tipos de investimentos, era bem interessante, foi meu primeiro contato, assim, até engraçado, que na época eu nem pensava em ir para a parte do mercado financeiro. E beleza, passou, foi uma coisa muito rápida, foram tipo, meio que 3 meses, aí eu fui trabalhar no grupo GPS, que abriu o IPO hoje. Certo. Então eu até comentei com você, né, do IPO. E lá no grupo GPS eu entrei como auxiliar administrativo, porque na época realmente a gente não achava estágio na engenharia civil, estava bem complicado. Então eu fui para a CLT, fui auxiliar administrativo, eu ajudava um gerente na área de operacional de segurança privada. E lá dentro eu consegui uma promoção para auxiliar de engenharia, na parte de projeto elétrico, para instalar sistema de câmera, monitoramento. E aí foi lá que eu conheci um amigo, que eu já é um amigo pessoal, que me apresentou o mercado financeiro, em especial o day trade. Conte pra gente como foi o seu primeiro contato, onde você conheceu o day trade. Eu conheci o day trade assim, eu estava no escritório, dia normal de trabalho, entrava às 8, saía às 6, e um amigo meu, no horário de almoço, falou, cara, olha isso aqui, ele abriu o notebook, um monte de gráfico, falei, cara, interessante. Aí começou a me explicar, falou, isso aqui é o day trade, isso aqui é o mini índice, foi o meu primeiro ativo. Tanto que é o ativo que eu sou, a gente fala que trader tem ativos de coração, né, que normalmente é o ativo que você aprende, então, a base. Então eu trago o mini índice e hoje é o ativo que eu que eu opero melhor, que eu domino é o mini índice. Foi o primeiro ativo que eu conheci e isso era final de 2016. Esse amigo me apresentou, na hora ali eu falei, interessante, mas tá, beleza, vou descer, eu tenho que trabalhar. Foi meu primeiro contato, foi aí. Aí as coisas foram, não sei realmente como assim aconteceu. Eu fui me interessando, fui perguntando, e aí foi pingando em vídeo aí, aprendendo. No YouTube, Facebook, Instagram, como é que funciona? Como que você começou a pegar as primeiras Tá, informações? eu comecei, graças a Deus eu comecei com bons nomes. Na época não tinha tanta, como posso dizer, essa elefantias de conteúdo assim genérica no YouTube, na internet. Então eu comecei com pessoas mesmo da base, né, que o grande do pessoal sabe, André Machado, comecei com o Palex. Palex na época não era nem no Insta, era no Face. Naquela época era o que tinha de conteúdo bom era isso. E fora as calls, né, os morning calls da corretoras que faziam também, era interessante. Mas fui pingando em pouquinho ali. Certo. E até você iniciar no day trade, qual era o seu salário? Qual foi o seu melhor salário até então, desde que você saiu da faculdade, se formou? Tá, teve uma coisa que eu esqueci de contar. Nesse meio tempo do CLT, eu empreendi em uma empresa e ela começou muito bem e depois a gente foi à falência, insucesso, por diversos fatores. Lá eu ganhei mais, tá? Como CLT no grupo, GPS, o meu teto máximo de salário foi 2.200 como auxiliar de engenharia. Com o benefício, com tudo, 2.200. E no day trade, qual foi o máximo que você já conseguiu assim? Em um mês, 17 mil. 17 mil de uma vez, no mês. Líquido? Líquido, 17 mil líquido. Outra dúvida que eu tenho, qual foi a sua principal dificuldade, né? Você falou que via pelo Facebook, Instagram, algumas redes sociais, aliás, na época nem era isso, né? Tinha livros também que você lia do Alex, Livros. André Machado e tudo mais. Sim. E qual foi a sua principal dificuldade
que você falou assim, na hora que você começou a estudar sobre day trade, o que você falou, nossa, isso aqui tá me Cara, bloqueando? eu vou ser bem sincero, eu não, tipo assim, a gente tem um acervo técnico muito grande quando você começa a estudar. E técnica normalmente nunca é o problema. É uma coisa simples, é uma técnica, é uma disciplina. Como você entrar numa faculdade e estudar determinada matéria. Isso é comum, as pessoas acham que não, que é uma coisa mirabolante por ter tantos gráficos, linhas. É só falta de costume. Você começa a usar aquilo, você vê que tudo tem um sentido, uma teoria por trás. Minha maior dificuldade foi ter humildade suficiente para entender que eu nunca vou entender, na verdade, para compreender o mercado financeiro. Ninguém, nenhum trader, nunca vai compreender 100% por que o preço se movimenta de determinada maneira. E isso foi a parte mais difícil para mim, ter humildade para operar, para saber que nem sempre eu vou estar certo e que errar, ainda mais no day trade, falando em investimentos, errar é natural. Investidores de longo prazo erram, traders erram, pessoas que fazem swing trade erram. Entender isso para mim foi mais difícil, ainda mais eu que vim da... Minha formação é na parte de exatas. Então a gente é muito cético nas exatas. A engenharia força a gente a aprender o quê? Um ceticismo. 1 mais 1 tem que dar 2. E ali eu não entendia, às vezes, muitas coisas ali não compreendia, isso me incomodava. Isso aí fez com que eu entrasse num lapso emocional que vieram muitas perdas, por não entender isso. Certo. Então, o que você me diz sobre o lance psicológico e o lance cético do day trade, tipo assim? Todo trader tem que ser cético. Isso é uma coisa que eu falo para todas as pessoas que... Todos os amigos que querem aprender, alunos que querem aprender, trader, tem que ser cético. Em que sentido? Quando você valida, alguém fala para você o seguinte, Lucas, faça isso, que você vai conseguir ter sucesso. Pega o que o cara está te falando, pelo menos rode um tempo anteriormente no gráfico, seja cético nesse sentido, de questionar tudo que te falam. Não é porque o cara é o cara da internet, não é porque o cara está aparecendo em qualquer lugar que você tem que acreditar, não é assim. Então, nesse sentido eu falo, seja cético. Tire suas próprias conclusões, suas próprias estatísticas. Agora, parte psicológica, mental, emocional, eu me atrevo a dizer que é 80-90% da formação de um trader. Certo, entendi. Fale um pouquinho sobre as diferenças entre investidor de longo prazo, day trader, swing trader, que tem gente que não entende ainda. Certo. Bom, isso é legal falar. O investidor de longo prazo, ele não necessariamente precisa olhar as telas, ficar antenado a gráfico. Ele busca, através de fundamentos contábeis de uma empresa. A gente tem a nossa bolsa de valores e dentro da bolsa existem vários ativos. O que são esses ativos? São empresas que se listam lá, fazem um IPO, certo? Abrem o capital, buscam investidores e elas são obrigadas a apresentar fundamentos, balanços contábeis da empresa. Ou seja, se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal. Por esse investidor de longo prazo, a única coisa que eles procuram um possível valor futuro que seja bem maior do preço atual. Então eles estão realmente com uma cabeça, uma mentalidade de longo prazo. Já o trader, quando a gente fala, a gente tem o swing trade e o trader, né, o day trader. Aí já são modalidades gráficas. O swing trade, você precisa ter o auxílio de um gráfico para encontrar bons momentos de compra de um determinado ativo, bons momentos de venda, e não necessariamente vai durar um dia, que essa é a característica do day trader. O day trader necessariamente precisa abrir uma ordem e fechar essa ordem no mesmo dia. Isso caracteriza um day trader. Certo, beleza. Quando você começou suas primeiras operações, seus primeiros meses no day trade, qual foi a sua... Cite 3 principais dificuldades que você teve no início como um day trader. Primeiro entender o processo. A gente começa a consumir conteúdos em redes sociais, as primeiras coisas que chegam até a gente são o quê? Valores altos. Só que a gente não entende, né, quando nós somos iniciantes, que esses valores altos são oriundos de grandes capitais para você operar. O cara que te mostra um valor muito alto na boleta, não é porque ele não faz, ele faz. Só que ele tem uma margem de garantia bem gordurosa. E quem está começando realmente não tem. Então, trabalhar com capital baixo ali, naquela época, apesar de hoje eu discordar totalmente disso, para mim foi uma dificuldade, mas não é uma coisa que é decisiva. Eu tenho pouco capital, não. É assim que se começa. Todo mundo começa com pouco capital, a maioria das pessoas. Um ou outro ali já tem mais, beleza. Outra dificuldade, lado emocional.
bastante. Era uma coisa que me atrapalhava demais. Sempre tentar entender, chegar a alguma conclusão, que às vezes tem movimentos de preço que a gente não encontra a conclusão na hora. Porque o day trader, ele precisa tomar a decisão na hora. Eu falo sempre, por exemplo, ver gráfico, fazer leituras de gráfico depois que passou, é muito mais simples. Quando está acontecendo ali, você tomar uma decisão, tem coisas que são incompreensíveis que acontecem, que talvez você só vai entender no dia seguinte, que saiu alguma notícia, que saiu algum indicador que você não estava preparado, enfim. Isso para mim foi uma dificuldade. E no começo eu tinha uma dificuldade de conciliar as coisas. Querendo ou não, o day trade é uma profissão que demanda muito foco. Você, às vezes, as pessoas até subestimam, tem que estar sentado em frente à tela, mas você precisa estar 100% ali. Não estou falando o dia inteiro, mas que você tenha 1 hora, que você tenha meia hora, aquela 1 hora, aquela meia hora, você tem que estar ali, presente. E eu, na época de faculdade, então, faculdade de engenharia era puxado, projetos, trabalho, me dificultou um pouco. Aí eu tomei a decisão de abrir mão de tudo e me focar só no mercado. Entendi, perfeito. Então, já que você falou das dificuldades, como você fez para superar essas dificuldades? Essas principais aí que você me falou, quais foram os passos que você tomou para facilitar o seu caminho no aprendizado e na hora de operar? Tá. Então, primeira coisa, como que eu faço para superar o meu controle emocional? Não tem receita, tem porrada. O mercado vai te bater, você vai tomar. O que é te bater? É tomar um stop. Você vai tomar um stop, às vezes seu stop vai ser um pouquinho acima do que você estava esperando. Vai calejando, sabe? Porrada, caleja. Isso não tem receita. Isso é tempo de tela. Agora, a parte técnica do day trade, quando a gente fala em gráfico, a gente tem uma técnica, né? A gente chama de trade system, alguns chamam de operacional, outros chamam de estratégias, enfim. Eu fiquei com um excesso de informação, então eu fiquei perdido. Em um mês ali eu estava usando, sei lá, um cruzamento de média móvel, que hoje, pelo amor de Deus, nem se falam mais nisso. Na minha época, a fórmula era cruzamento de médias móveis. Aí passava o outro mês, eu estava usando estratégia de VWAP, operando com bandas, eu não tinha nada definido, nenhuma estratégia, eu operava aquilo que eu aprendia. Então essa falta de padrão me levou a um padrão. Qual é o padrão do day trade? Que todo mundo assiste em qualquer manchete. Põe no Google, day trade, vai aparecer lá, primeira notícia. 90% das pessoas que entram para o mercado de day trade perdem dinheiro. E é uma verdade. Porque existem muitas coisas que precisam ser polidas para que você comece a caminhar no day trade. Só que isso você só aprende, ninguém te conta. Você só aprende fazendo, vivendo. Entendeu? Entendi, perfeito. Vamos lá. Se você fosse começar hoje, qual é a dica que você daria para o João de 5, 6 anos atrás para ele começar no day trade? Primeira coisa, não tenha pressa. Para começar no day trade você pode ter tudo, menos pressa. Estudar todos os dias ali constantemente é um processo natural. Outra coisa, se eu soubesse disso naquela época, talvez seria muito mais fácil, mas a gente tem que entender que o mercado financeiro, não só day trade, é sempre alguém querendo comprar e outro querendo vender. O mercado financeiro transmite sentimento de pessoas. Então, antes da parte técnica, a gente tem que ter um pouco de feeling para entender o sentimento do mercado. Isso é uma coisa muito complicada. Então, se os preços sobem, significa que é um otimismo da grande massa. Se os preços despencam, desespero. Entender esses momentos é muito importante para um trader. O sentimento do preço. O preço só se movimenta porque o preço só sobe porque tem alguém otimista com aquele ativo e faz o preço subir, porque ele compra, logo o preço sobe. E o preço cai, enfim. Esses movimentos de preço, se eu soubesse disso no começo, interpretar com as ferramentas técnicas, não simplesmente, eu acho que como que eu vou interpretar o sentimento do mercado? Eu sento na minha mesa, olho o gráfico e não. A gente utiliza essas ferramentas técnicas para interpretar o sentimento do preço, da grande massa, para a gente assim conseguir tomar uma decisão. Se alguém me explicasse isso com mais clareza, há um tempo atrás seria muito mais tranquilo. Tive que aprender, na marra. Apanhando, tomando fumo. Beleza. E você falou sobre estudar e tudo mais, estudar todo dia, ter consistência. Acho que consistência é uma coisa que é legal de você falar. Mas me fala um pouquinho sobre overtrading e estudar demais, excessivamente. Overtrading, tá. Estudar demais não é um problema.
O problema é você querer aplicar tudo aquilo que você estuda demais. O problema principal é você não criar um padrão. Quando você tem o primeiro padrão criado, o que é um padrão? Você tem um operacional definido, não significa que você vai ter que parar de estudar. Entendeu? Às vezes o cara faz um operacional, fala, nunca mais vou estudar. Nenhum trader que decide ser trader faz isso. Só que você tem que ter o seu operacional e, segregado do seu operacional, os seus estudos à parte. E os seus estudos, antes de você começar a colocar em prática, você tem que fazer validação. Você não pode sair misturando as coisas, entendeu? Carroça na frente dos bois. Não pode. Defina um operacional, depois continue estudando e continue estudando muito. Mas aí estude para você ter um conhecimento macro, abrangente de tudo. E se caso você queira mudar seu operacional, você precisa validar ele, padronizar. Certo? Qual que era a outra pergunta? Você tinha feito mais alguma? Era sobre isso. Overtrade. Dar exemplos de como isso pode afetar em qualquer outra profissão. Tá, eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo, mas antes eu vou explicar o que é o overtrade. Overtrade é basicamente um estado emocional na qual o trader ele já não tem mais concepção racional do que ele está fazendo. Basicamente isso. O cara está sentado ali, num lapso emocional, numa fúria, pela quantidade excessiva de trades que não foram com sucesso, porque ninguém chega a overtrade fazendo bons trades, isso é uma grande mentira. O pessoal fala overtrade é quando você fica muito tempo fazendo em operações, né, durante um dia. Mentira. Você é confundido com ganância. O overtrade é uma sequência de trades ruins no mesmo dia, que te põe num lapso que você perde totalmente a sua razão. Totalmente a sua razão. Você entra num lapso de declínio emocional, na qual você, não importa o que for, você quer buscar aquilo que você perdeu. E aí, no final da história, você sabe. Os leigos julgam como cassino. Exatamente. Porque, querendo ou não, Lucas, é simples. O preço ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, estatisticamente falando, quando você se posiciona, ou ele vai subir ou ele vai cair. Então, você tem 50% de chance. É semelhante como um jogo às cegas, né? Não cassino, porque cassino também tem uma teoria por trás. Mas pode ser comparado sim, dependendo do ponto de vista. Se você é uma pessoa que nunca viu o mercado e aperta para comprar um determinado ativo, você tem 50% de chance de ganhar, ainda. Na sorte, mas tem. Certo. O que você me diz sobre as estratégias mágicas que tem aí pela internet, que todo mundo vende e quer te deixar rico do dia para noite? É o que vende, eu acho que é o que vende, mas não é verdade. Normalmente o iniciante chega através, na maioria dos casos, a grande massa chega no day trade por uma estratégia milagrosa. Existem boas estratégias? Claro que existem. Existem muitas estratégias boas. Existem estratégias que duram para sempre? Não. Um exemplo claro aqui, ó. Antes do Covid, o mercado, e principalmente câmbio e índice, era outro mercado. Outras estratégias. As estratégias que funcionavam naquela época hoje sequer funcionam direito. Então tem que fazer uma revalidação da estratégia. Normalmente o iniciante não tem insumo necessário para fazer isso. O que é insumo? Expertise. De validar fazer um bom backtest. Não sabe fazer. Não porque ele não sabe, ele ainda não semeou. Ele plantou a semente e está nascendo ali. E ele precisa de alguém, só que esse alguém que ele encontrou não conta isso para ele. E aí esse cara confia tanto nessa estratégia que ele adquiriu, que ele viu lá, que ele ia comprar um carrão, que ele ia mudar de vida, que ele ia colocar os filhos dele na melhor escola, porque eles apelam para esse lado, sabe? Esse lado, não sei nem como dizer, esse lado do mundo dos sonhos. Eles apelam para o sonho, só que o trade não é assim, cara. Não é assim. Você vai ter que ter uma trajetória ali, uma jornada. Certo. Então, estratégias são boas, funcionam, mas tem que sempre estar monitorando a funcionalidade da estratégia, sempre. Pelo menos a cada 3 meses, é assim que eu trabalho com as minhas. Cada 3 meses eu dou uma olhada geral no modelo de backtest que eu já desenvolvi ao longo desses anos e passo por cima, tá ok, não tá ok, beleza. Beleza. O que você me diz sobre consistência no day trade? Consistência, eu acredito que hoje em dia virou praticamente um mantra, né? Eu sou consistente, eu não sou consistente. A consistência, ela não é um mês positivo, isso não é consistência. Consistência, primeiramente, você tem que buscar a consistência todos os dias. Você nunca vai sentar em frente da tela e falar, hoje eu vou perder. Não, isso não existe. Todos os dias você tem
que buscar lucro. Independente que você não vai ganhar todos os dias, mas você tem. A consistência, ela não é a cereja do bolo. A consistência, ela vem de diversos fatores que poucas pessoas falam. Falam menos, que eu posso dizer, por exemplo, assim, ó. A consistência vai vir com um operacional bem definido. A consistência vai vir com uma disciplina bem trabalhada, uma disciplina pessoal bem trabalhada. Então, normalmente você pode observar militares que entram para o day trade, tem até uma pesquisa, tem muito mais sucesso, porque são pessoas extremamente disciplinadas, militares. E a disciplina, a gente fala de... O emocional e a disciplina, eles estão muito ligados. Em que sentido? Um cara que ele é disciplinado a um certo ponto de conseguir obedecer aquilo que ele falou que ele iria fazer, ele não vai ter lapso emocional. Ah, eu aceito perder X. Ele vai perder X porque ele é disciplinado. Ele não vai ter um dia de fúria. Vai ser muito mais difícil, ele pode ter. Do mesmo jeito funciona para quando ele ganha. Exatamente. Ah, ele ganhou X, eu preciso de quanto? X. Ele não vai buscar 2X, ele vai ganhar aquilo. É muito mais uma disciplina. A consistência é esse conjunto desses 3 pilares. Uma boa técnica, com uma boa disciplina, né? Uma disciplina bem trabalhada e, consequentemente, um bom gerenciamento, um bom emocional que vem com a disciplina. O mais importante é a disciplina de tudo. Certo. Você falou que você, né, se formou em engenharia, já trabalhou com o seu pai e tudo mais, já fez estágio, trabalhou em outras empresas, enfim, auxiliar administrativo. João, você acha que qualquer pessoa de qualquer área que já exerça outra profissão ou que não tem profissão ainda consegue entrar no day trade? Pode aprender day trade? Olha, eu acredito que qualquer pessoa seja capaz de aprender sobre day trade, ferramentas técnicas de day trade. O mercado financeiro, ele é para todos. O day trade talvez não seja para todos, mas não pelo ponto de vista técnico. Eu acredito que quando você toma a decisão de migrar para o day trade, independente da sua outra área, ou conciliar, você já tem um grande problema. Se você quer conciliar uma profissão, por exemplo, um médico quer ser trader, é possível? É possível, mas é muito mais difícil. O day trade ele exige muito. Ele exige muito a sua parte cognitiva, tanto ali na frente da tela, como fora da tela. O trader ele tem que estar praticamente sempre olhando um gráfico, observando, validando estratégias, tentando entender determinado movimento de preço num período curto, que a gente trabalha com gráficos curtíssimos. Então, toma muito tempo. É impossível? Não é, é totalmente possível, totalmente possível. Ah, então quer dizer que eu nunca vou ser trader porque eu não tenho condição de largar meu emprego para começar a aprender trade e eu não vou me dedicar full time. Não, não é assim. Eu fiquei 2 anos conciliando, fazendo bagagem, mas uma hora eu tomei a decisão. Juntei o capital que eu precisava para cobrir meus gastos, né, mensais, porque eu tinha concepção que no começo talvez eu não obteria lucro, não teria lucro. E aí no 3º ano eu falei, agora eu vou ser trader mesmo, vou ficar full time. E me dediquei muito. Então assim, é possível, todo mundo consegue aprender, não importa se você não gosta de matemática, tem muito isso, não gosto de matemática e número, eu nunca vou ser trader. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu digo por experiência própria, eu fiz cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, 4, aquilo ali era matemática. Day trade não tem isso aí não, tá? Beleza. João, por que você escolheu o nome JCash? Então, JCash foi o seguinte, eu me chamo João, né? Então, dentro de casa até, minha mãe me chamava de JV, eu chamo João Vitor. Meus amigos sempre chamavam de J, de Jotinha. E aí, como todo mundo sempre chamava de J, e tinha esse lance de trader, eles relacionavam muito o trader com um cara bem sucedido, com dinheiro, aí começaram o JCash. E aí foi daí que surgiu o JCash, aí um dia veio essa ideia, né, de ensinar outras pessoas. E ficou. Falei, vai ser JCash. E foi assim que surgiu o JCash.